Hoje eu me peguei pensando o quão culpado às vezes eu me sinto de estar aqui na Tailândia e não necessariamente estar indo para os lugares turísticos, né? Ou seja, não tá indo lá na Silk Road Street, eu acho que é esse o nome. Enfim, na rua principal lá, onde tem as putarias. E em vários outros lugares 100% turísticos, né? Às vezes eu me sinto com esse sentimento de culpa. Tipo, eu deveria ter culpa, eu deveria sentir essa culpa por estar em outro país e não necessariamente explorar o país como o turista faz todo santo dia. E isso trouxe um questionamento para mim mesmo, do porquê que eu tenho esse tipo de visão, né? Porquê que eu tendo a fazer isso. E hoje vocês estão vendo ali pelo espelho que eu gravo só pelo celular apoiado na janela, enquanto eu não comprar um tripé e melhorar o setup. Mas eu acho que uma das coisas que me faz não viver como um turista, isso eu tô pensando e refletindo porque eu já repeti isso lá na Argentina, onde quando eu fui para a primeira vez para Argentina, eu passei 1 mês e meio, quase 2 meses no bairro Cabagito, e é um bairro residencial em Buenos Aires, e pouquíssimas as vezes eu cheguei aí na parte mais turística da cidade, né? E obviamente eu fui em Porto Madeiro, fui conhecer as coisas, fui pro jantar e tal, fui na salsa, e achei irado, tá ligado? Achei muito massa, achei muito foda. Mas não necessariamente você, ou no meu caso, eu vá viver como um turista todos os dias. E eu tô pensando cada vez mais o quão a minha vida é sobre aquela cidade, aquelas coisas, como se eu fosse um vlogger, blogueiro de viagem, coisa que claramente eu não sou. Mas eu tendo as cidades e ao redor do mundo, ou outras cidades no Brasil mesmo, como um plano de fundo. É como se cada cidade ela representasse um plano de fundo para mim, né, para minha própria vida, para minha própria história. E eu me peguei pensando nisso porque assim, se um dia eu escolhesse a Buenos Aires ou o próprio Porto, ou lá em Portugal, ou outra cidade que eu já morei, Sevilha, enfim, outras, ou aqui mesmo Bangkok agora, eu teria que saber se eu aguentaria viver um dia normal, né? Tipo assim, acho que um dos maiores erros que uma pessoa tem é quando ela é turista no lugar e ela volta pra casa e ela fica com aquela sensação de, porra, eu moraria naquele lugar. Só que se ela fez uma rotina 100% de turista, não, imagina, 100% de turista, independente de qual seja a cidade, tá, em qual seja o país. Se ela viveu aquela vida ali 100% como um turista, existe uma grande chance de frustração para quando ela escolha morar naquele lugar, sabe? Se ela optar morar naquele lugar, existe uma grande chance de ela se tornar altamente frustrada, porque no dia a dia a vida é diferente. As coisas acontecem diferente, né? Ela tem um ritmo diferente, ela tem um peso diferente, ela tem necessidades diferentes. E por muitas vezes, principalmente por ter uma rotina já bem diferente da maioria das pessoas, né, de poder ter uma flexibilidade um pouco maior com relação ao trabalho, de não ter uma rotina muito bem, não ter uma rotina muito bem definida, mas a partir de um certo momento eu comecei a praticar essa rotina e tá me ajudando, tá me colocando um pouco mais nos eixos, ter uma rotina, mesmo que seja uma rotina autoimposta, que eu acho que é assim que tem que ser, né? Eu acho que quando você pode escolher, você é um privilégio, então eu me sinto privilegiado de nesse momento poder estar escolhendo o tipo de rotina que eu posso estar tendo. Mas o motivo e o tópico desse vídeo é muito sobre isso, sabe? De quantas vezes e quantas pessoas e quantas famílias se frustraram ao mudar para uma determinada cidade, país, simplesmente porque quando foi um período de férias, foi um período magnífico, e quando você foi pro dia a dia da realidade, a pessoa, a família, né, o grupo, não se adaptou. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu não sei qual a opinião de vocês, inclusive já deixa aqui um comentário sobre qual tipo de visão você é adepto e qual tipo dessas coisas te satisfaz mais. Se faz ou não faz sentido, eu não sei, e sentido vai depender de cada um. Eu só acho que na minha cabeça, né, na minha cabeça, você só consegue dizer se você gostou de fato daquele lugar, se você quase que vive como nativo. Eu não estou dizendo que você tem que passar os perrengues de um nativo, eu não estou dizendo que você literalmente precisa virar um nativo para isso. Você pode morar sempre em um conjunto de expatriados, você pode se adequar, pode achar outro grupo de turistas, de pessoas, sei lá, da sua tribo. Mas
eu acredito que é muito desgastante você ter uma eterna vida de turista, né? Tipo assim, é tanto que quando você geralmente sai de férias, você volta cansado. Você volta muito cansado. Porque a vida de turista, ela é cansativa, né? Você tem que andar muito, você tem que conhecer muito, você tem que fazer muita coisa. E aí eu te pergunto, a gente, né? A gente como pessoa, indivíduo da nossa própria cidade, do Brasil, ou Portugal, ou do mundo, não sei de onde vocês são, se quiser dizer, aproveita também, já diz de onde vocês são. Quantas vezes vocês foram turista na região de vocês? Quantas vezes vocês se permitiram ser turistas na casa de vocês? Quantas vezes vocês foram turista? Tipo, de explorar literalmente os lugares turísticos da sua cidade, do seu estado. E você não tá, porque você tá vivendo dia a dia. E você, na maioria das vezes, pode ou não defender a sua terra, seu bairro, sua cidade com unhas e dentes. Ou você pode ser da turma do contra, que não defende. Mas eu me peguei com essa pulga atrás da orelha hoje, porque eu tô esses dias em casa. Eu só saí pra muito próximo pra resolver coisa. E saí, eu só fui pra um lugar, que foi pra um campeonatozinho de Mario Kart. Hoje eu vou me permitir conhecer um lugar, né, um café, bar, acho que japonês, japonês, é um mix disso, mas ele é um café bar. O nome dele é Dog's Days Over, eu acho que é com relação àquela música indiezinha, né, The Dog Days Are Over, que é basicamente dizendo que os dias de cão acabou. Eu não conheço, eu vou lá conhecer para ver se eu consigo. Vou levar o computador, vou fazer umas edições, vou fazer um trabalho lá. Provavelmente ainda vou trabalhar um pouquinho lá, porque eu acredito que é isso, cara. Eu acho que quando você escolhe um ambiente para estar, esse ambiente ele tem que te fazer bem. Seja você estando na ilha mais foda, paradisíaca aqui, que seria Copipi, ou em Koh Samui, ou outras N ilhas que aqui tem, que inclusive eu não fui em nenhuma ilha, não fui em nenhuma praia. Eu não fui ainda para canto nenhum. Provavelmente eu vou conhecer esses cantos. Mas eu não tenho essa pressa de ir conhecer. Eu não tenho essa pressa essa necessidade de ser o maior nômade, no caso, para falar sobre aquela cidade, sabe? Eu tô cada vez mais percebendo o quanto as cidades, as culturas, as pessoas, elas moldam o meu pensamento e as coisas que eu vivo de maneira diferente. E eu acho que tá tudo bem ser diferente, a gente se permitir ser diferente. Eu não tô dizendo que a minha maneira é a certa, eu não tô dizendo que o turista tá errado. O turista tem que ser turista, tá tudo bem. Eu só tô trazendo um ponto de que talvez muitas das frustrações de um turista quando decide morar num lugar é que acaba a fase do turismo, né? Acaba a fase da lua de mel. E no meu caso, eu acho que eu faço um pouco do oposto. Eu já começo casado com a cidade, sabe? Eu começo já num relacionamento sério com aquele ambiente, e aí eu me permito aos poucos indo conhecer ali as coisas que tem, entre muitas aspas, né, de bom, de turística de fato. Porque se eu me sentir acolhido, se eu me sentir bem, se eu me sentir feliz num ambiente diário, cara, talvez esse seja um bom lugar pra mim, sabe? Talvez esse seja um lugar ideal, talvez esse seja um bom lugar para se passar muito tempo. E não necessariamente só a euforia, né, do novo ali, do turistando das coisas. E de novo, eu sou de Fortaleza, né? E eu conheço alguns bons pontos turísticos de Fortaleza, mas eu não vou todo dia ali no Dragão do Mar, eu não vou na Praia de Iracema. Cara, eu não sei lá quanto tempo eu não vou na Praia de Iracema. Na Praia do Futuro eu sei que eu fui na última vez que eu fui ao Brasil. Mas é isso, e talvez isso seja uma coisa ruim, talvez eu seja uma pessoa um pouco mais amargurada, talvez eu poderia aproveitar mais a vida no sentido, né, de me permitir viver também como um turista, um eterno turista. Talvez nesse momento não faça o sentido que eu estou buscando, talvez não seja esse momento para mim, mas aí eu quero saber de você, o que é que funciona para você, o que é que você gosta, o que é que você achou dessa coisa, ou se é só apenas uma loucura, um delírio coletivo que eu estou tendo. E a única coisa que eu posso dizer para você e para mim mesmo, no caso muito mais para mim mesmo, é: confia, Eduardo.